Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, esse é o segundo vídeo sobre ação penal. Se você já veio direto para esse vídeo, eu sugiro que você veja o vídeo passado. Até porque no vídeo passado eu pedi para você copiar isso aqui. Não tava essa bagunça ainda, mas eu pedi para você copiar isso aqui porque aí eu fui explicando mais ou menos por cima. Já que é mais resolução de questões, não é um curso completo para explicar a doutrina e depois resolver questões, aí eu vou resolvendo as questões e já vou explicando. Então eu sugiro que você comece pelo vídeo 1/2 e depois vá para o 2/2. Vamos nós? Vamos que dá tudo certo. Pessoal, então sobre a ação penal, a primeira questão vai dizer assim: sobre diversas modalidades de ação penal, é correto afirmar que, em caso de morte de ofendido, o direito de intentar ação penal privada propriamente dita se transfere ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão da vítima. Turma, essa está correta. A diferença, a gente viu que as ações penais privadas, existe ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. As ações penais privadas, propriamente dita, elas se diferem das ações penais privadas personalíssimas. Por quê? Porque a ação penal privada personalíssima, como o próprio nome está dizendo, se o ofendido, que é quem tem o direito de intentar a queixa-crime, se ele morrer, extingue a punibilidade do criminoso. E a gente tem um caso de ação penal privada propriamente dita, que é o caso do crime do artigo 236 do Código Penal. O artigo 236 do Código Penal, ele fala do crime de contrair casamento, induzindo a erro essencial o outro contraente ou ocultando impedimento. Professor, o crime é de contrair casamento e casar é crime? Veja, casar não é crime, mas é crime você contrair casamento induzindo, ou seja, enganando o outro contraente, induzindo em erro essencial ou ocultando impedimento. E o que é erro essencial, o que é impedimento? Erro essencial ou impedimento é o que o Código Civil, lá na parte de direito de família, fala que é erro essencial ou impedimento. É, por exemplo, uma doença ou um crime anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal. Se o João casou com a Maria e a Maria escondeu dele uma doença que torna insuportável a vida conjugal, a Maria cometeu o crime do 236. É a Maria que pode entrar com queixa contra, ou seja, é o João que pode entrar com queixa contra a Maria. Por quê? Porque se trata de um crime de ação penal privada personalíssima. Se o ofendido, aliás, se é o ofendido, o João, o que foi enganado pela Maria, ele morrer e xingar a punibilidade da Maria, ninguém mais pode entrar com ação penal privada contra a Maria por esse crime. A gente só tem esse caso de ação penal privada personalíssima. Porque a regra é que todo crime de ação penal privada é ação penal privada propriamente dita ou comum. Isso significa que se o ofendido morrer, o SECAD, o companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, podem entrar com ação penal, se o ofendido não tiver entrado, ou pode continuar com a ação penal, se o ofendido já tiver entrado. Então, nesse caso, vamos supor que eu injuriei o João. É um crime contra a honra, injúria. O João morreu sem me processar, ou então o João me processou e morreu. Nesses dois casos, por ser ação penal privada propriamente dita ou ação penal privada comum, nesses dois casos é possível que o João, aliás, o SECAD, o companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do João, é possível que eles, o SECAD, nessa ordem, de acordo com o artigo 31 do CPP, é possível que eles entrem com a ação contra mim. Então, em caso de morte do ofendido, o direito de intentar ação penal privada propriamente dita, ou comum, se transmite ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão da vítima. Correto? Artigo 31 do CPP. O prazo decadencial para oferecimento de requisição do Ministério da Justiça na ação penal condicionada é de 6 meses. Falso. Falamos na aula passada que o Ministro da Justiça não tem prazo decadencial. Ele só tem um prazo prescricional do delito. C. A ação penal privada subsidiária da pública fere o comando constitucional que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública. Falso. Por que está falso? Realmente, o artigo 129, inciso 1 da Constituição, diz que o MP é o titular das ações penais públicas. Acontece que as ações penais privadas subsidiárias da pública também são um regramento constitucional. Então, no artigo 5º, inciso 59 da Constituição. Então, o próprio artigo 5º e 59 da Constituição, que ele é decorrente do poder constituinte originário,
Ele mesmo diz que as ações penais privadas, que a gente tem direito às ações penais privadas subsidiárias da pública. Por isso, pessoal, tá errado. Porque elas, as ações penais privadas subsidiárias da pública, elas não ferem o comando constitucional que atribui ao MP a titularidade da ação penal. Com a revogação do crime de adultério, deixou de existir no ordenamento jurídico brasileiro a ação penal privada personalíssima. Falso. A gente tinha dois casos, adultério e o 236. Houve abolício crimes do adultério em 2005. Adultério deixou de ser crime. E então, a gente só sobrou um caso de ação penal privada personalíssima, que é no caso do artigo 236. Item E, a preempção pode ser reconhecida em qualquer momento do inquérito policial, bem como antes ou ainda após a ação penal. Falso. A preempção está no artigo 60 do CPP. Artigo 60 do CPP. Lá são 4 incisos com 5 causas de preempção. A preempção é a causa extintiva da punibilidade. Está no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Então, a preempção é uma causa extintiva da punibilidade. E só quem pode decretar causas extintivas da punibilidade é o juiz. Portanto, quando ele fala que a preempção pode ser reconhecida a qualquer momento do inquérito, está errado. Só pode, após iniciada a ação penal, pelo juiz. E são 5 casos de preempção. Um delas, sabe qual é? Lembra que eu falei para vocês que se eu injuriar o João e o João entrar com ação penal contra mim e ele morrer, o SECAD pode continuar com a ação que ele entrou? Qual é o prazo que o SECAD tem dele para continuar com essa ação? O prazo que o SECAD tem é de 60 dias. Se passarem 60 dias e o SECAD não se habilitar no processo para continuar me processando, simplesmente extingue a minha punibilidade pela preempção. E só o juiz decreta, está no artigo 60. Segunda questão diz assim: em se tratando de ação penal, é correto afirmar que a. Nas ações penais de natureza pública considerada representação, a vítima pode retratar-se da representação a qualquer tempo. Errado, falamos sobre isso na aula passada. Se você deu a representação, o Hernani, nosso grande cameraman, me bateu. Lesão corporal leve, se não envolver Maria da Penha, a gente falou isso na aula passada, é de ação penal pública condicionada à representação. Artigo 88 da Lei dos Atos Especiais. Se eu der a representação contra o Hernani, eu posso retirar, mas não é qualquer tempo. Eu posso retirar, ou seja, eu posso me retratar até o oferecimento da denúncia. Isso está no artigo 102 do Código Penal. E se envolvesse violência doméstica e familiar contra a mulher, seria até o recebimento da denúncia com audiência específica, como a gente falou na aula passada do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então, esse tirar a representação a qualquer tempo está errado, até o oferecimento da denúncia. Artigo 102 do Código Penal. B. A ação penal privada subsidiária poderá ser intentada nos casos de ação penal pública. Correto? Inclusive quando houver pedido de arquivamento do inquérito policial. Falso. Na aula passada eu falei para vocês que só no caso de inércia, olha aqui, ó, só no caso de inércia do MP no prazo de 5 ou de 15 dias, é possível entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Se o MP pediu o arquivamento do inquérito, o MP não foi inerte. Se o MP não foi inerte, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. Então tá falso. C. Nas ações penais de natureza pública incondicionada, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público deve expor sinteticamente o fato criminoso. Falso. O MP, quando ele faz a denúncia, ele deve expor de forma clara o fato criminoso. Isso está no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, nas ações penais de natureza pública incondicionada, quando do oferecimento da denúncia, o MP deverá expor o máximo possível o fato criminoso, e não sinteticamente. Indicar a qualificação do acusado, ok. Podendo complementar a peça acusatória e apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 dias. Falso. Essa última parte está toda errada. Se o MP quer colocar testemunhas, quer colocar o fato, ele tem que fazer tudo de uma vez. E o juiz não é obrigado a aceitar se ele fizer depois, e não existe esse prazo de 15 dias. Está no artigo 41 do CPP. D. Nas ações penais públicas incondicionadas, o inquérito é elemento indispensável. Falso. O inquérito policial ele é dispensável. O inquérito policial serve para dar justa causa à ação penal. Se, por outros meios, você consegue provar essa justa causa, que é a prova da materialidade delitiva e a prova da existência do crime, ou prova da materialidade delitiva, e indício suficiente de autoria, aí você pode, se com outros meios você consegue provar a materialidade do crime e dar indício suficiente de autoria, o inquérito se torna dispensável. Então o inquérito ele é indispensável, por isso que está errado. É de escola,
Nas ações penais privadas, movidas mediante queixa, havendo pluralidades de autores, a queixa não pode ser movida de forma seletiva contra apenas um desses autores, sendo que a renúncia ao direito de queixa em relação a qualquer deles, a todos aproveitará. Pessoal, essa está correta. Essa está correta por quê? Porque as ações penais privadas são regidas pelo princípio da indivisibilidade. E a indivisibilidade significa o seguinte, que se houver duas ou mais pessoas em concurso de crimes, duas pessoas me xingaram. O A e o B me xingaram, injúria. Eu não posso processar só o A e não processar o B. Porque a ação penal privada ela é regida pelo princípio da indivisibilidade. Ou eu processo os dois, ou eu não processo nenhum. Se eu renunciar ao meu direito de queixa, que pode ser feito de forma expressa ou tácita, em relação a um, essa retirada de um se estende ao outro. Então, essa questão ela está totalmente correta. Quando ele fala nas ações penais privadas, movidas mediante queixa, havendo pluralidades de autores, ou seja, concurso de pessoas, a queixa não pode ser movida de forma seletiva apenas contra algum dos autores. Tem que ser movida contra todo mundo. É o princípio da indivisibilidade da ação penal. Sendo que a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um, a todos aproveita. Corretíssimo. Então tá correta, ETE de escola é a resposta correta. Terceira. Considerando a regência legal e jurisprudencial no que tange a ação penal, assinale a opção correta. Não sei porque eu acho que eu já fiz essa matéria também. Diz assim, ó. Na ação penal privada subsidiária da pública, a desídia do querelante não autoriza a retomada pelo Ministério Público. Falso. Nas ações penais privadas subsidiárias da pública, se o querelante for desidioso, eu fiz essa questão, não foi só que estava embaralhada as ordens. Se o querelante for desidioso, o MP retoma como parte principal. Está no artigo 29 do CPP. A representação é condição específica de procedibilidade, está correta, expliquei isso na aula passada. E após o recebimento da denúncia, a representação se torna irretratável, falso. Artigo 102 do Código Penal, após o oferecimento. A gente fez essa questão, por isso que eu estou indo mais rápido. D. Na ação penal pública incondicionada, o delegado, para estar no inquérito, necessita de representação da vítima ou do ofendido, falso. O delegado, na ação penal pública incondicionada, tanto o inquérito policial como a ação penal pode ser instaurado sem mesmo que o ofendido queira. Que é a regra, né? A regra que todo crime é de ação penal pública incondicionada. E no âmbito da lesão leve, no crime de lesão leve envolvendo Maria da Penha, a ação penal pública é condicionada à representação. Falso. Lesão leve envolvendo Maria da Penha é pública incondicionada. Como essa eu já fiz, vou passar. Quarta questão. Sobre o tema ação penal, assinale a alternativa que, embora não esgote a classificação, de novo, pessoal, não sei o que aconteceu comigo, não, eu repeti um bocado de questão. E bora para a quinta. Considerando a regência legal e jurisprudencial no que tange, assinale a opção correta. Essa é igual a todos. Olha como esse simulado foi rápido. Foi rápido porque eu repeti 3 questões. Eita, peste, meus alunos vão achar bom, viu? Porque eu aplico no AB e aplico no CD provas diferentes. E dessa vez eu vou aplicar praticamente a mesma prova. Ninguém merece. Vamos pra frente. Galera, fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Um beijo.